pessoal, tudo bem? Continuando aqui os nossos estudos, hoje vamos ver um pouquinho sobre números complexos, né? Conteúdo do terceiro ano do ensino médio. Só que antes de começar de fato falando sobre números complexos, né? Vamos dar uma relembrada em algo, né? Que sempre quando a gente chegava naquilo, a gente parava porque falávamos que não tinha solução real, né? Por quê? Não tínhamos ainda ferramentas disponíveis para prosseguir ali na atividade. Então vamos lá. Uma coisa que a gente sempre fazia já em outros anos aí, a ideia da raiz quadrada. Então, por exemplo, quando eu calculava lá a raiz quadrada de 9, né? Dizíamos que era mais ou menos 3, né? Por que mais ou menos 3? Se eu fizer 3 vezes 3, eu obtenho 9. Se eu faço menos 3 vezes o menos 3, ó, pela regra de sinais, o que, que eu tenho? Menos com menos é mais, 3 vezes 3, 9. Então, obtive 9 também, ó. Então, tanto o 3 quanto o menos 3 multiplicado por ele mesmo vai dar 9. Quando eu chegava lá, por exemplo, tinha lá a raiz quadrada de 16. Bom, eu dizia lá que era mais ou menos 4. De novo, por que, que é mais ou menos 4? Se eu faço 4 vezes 4, eu obtenho 16. Se eu faço menos 4 vezes o menos 4, ó, então se eu tenho aqui, ó, menos com menos dá mais. 4 vezes 4, 16 também. Então quando eu estou fazendo ali raiz quadrada, estou procurando um número que vezes ele mesmo dá aquele valor ali de dentro. Então no caso aqui do 9 e do 16. Só que aí, muitas vezes, chegávamos em situações como essa. Por exemplo, se eu quero calcular raiz quadrada de menos 100. Bom, primeira coisa, vamos ver o seguinte, né? Se eu faço 10 vezes 10, 10 vezes 10, 100. Agora, se eu pegar o 10 negativo, se eu faço menos 10 vezes o menos 10, ó, pela regra de sinais, menos com menos vai dar mais, 10 vezes 10 também dá 100 positivo. Né? Então aqui tem um porém, é o 100 negativo que está ali. Por que, que não dá certo nem com 10 positivo, nem com 10 negativo? Porque nós aprendemos já desde lá do começo da parte de potências, né, que todo número elevado ao quadrado ou elevado a um expoente par, a resposta é sempre um valor positivo, né? A minha resposta real. Só que agora, então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou ter que achar uma raiz quadrada de um número negativo. Aí que eu vou começar a trabalhar com os números complexos. Antes de entrar nos números complexos, vamos ver esse valor aqui, ó. Vamos voltar aqui. Se eu pego a raiz quadrada de menos 100. Bom, todo número negativo, eu posso dizer que é um valor positivo vezes o menos 1. Não? Então eu posso escrever assim, ó. Eu posso escrever que isso aqui vai ser a raiz quadrada de 100 vezes o menos 1. Bom, quando eu tenho aqui uma multiplicação dentro da raiz, né, eu posso separar em duas, né, uma propriedade de raiz ali. Então, eu posso escrever assim, ó, que a raiz quadrada de menos 100 vai ser igual a raiz quadrada de 100 vezes a raiz quadrada de menos 1. Então, veja aqui, ó, raiz quadrada de 100, eu sei que é 10, ó, porque 10 vezes 10 dá 100. Falta achar, então, a raiz quadrada de menos 1. É só isso aqui. Então, eu quero saber que número vezes ele mesmo dá menos 1. Só que nos números reais não temos. Que todo número vezes ele mesmo
é sempre positivo, ó. Como a gente viu aqui e aqui, aqui, né? E aqui. Aí então que surge a chamada unidade imaginária, que a gente vai usar a letra I, de número imaginário. Então agora vai surgir um número que vezes ele mesmo dá menos um, que é o meu número I. Então, em outras palavras, ó, escrevendo aqui, eu tenho que I vezes I, isso aqui vai ser igual a menos um. I vezes I é I ao quadrado, igual a menos um. Olha lá, se o I ao quadrado é igual a menos um, ó, se eu tirar esse expoente 2 aqui, ó, ele vem como raiz do outro lado. Então eu posso dizer que o I é igual a raiz quadrada de menos um. Opa! Então agora eu achei, ó, raiz quadrada de menos um vai ser igual a I. Então eu vou substituir ali, ó. Eu tenho que raiz quadrada de menos 100 vai ser igual. Raiz quadrada de 100, eu sei que é 10. E a raiz quadrada de menos um vai ser I. Então ficou lá 10i. Com esse raciocínio, ó, agora eu consigo encontrar o valor de qualquer raiz quadrada com um número negativo. Se eu pego, por exemplo, ó, raiz quadrada de menos 9. Seguindo o mesmo raciocínio, ó, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 9 vezes raiz de menos 1. O que eu tenho? Raiz quadrada de menos 9 vai ser... Raiz quadrada de 9, a gente viu ali, ó, 3. 3 vezes 3, 9. E raiz de menos 1 vai ser I. Então ficou a raiz quadrada de menos 9, 3i. Olha lá. Então daqui em diante eu consigo resolver, né, raízes com valores negativos lá dentro. Então tá aqui, ó. E com isso aqui, ó, com essa ideia aqui, né, ó, isso vale só para o expoente 2? Não. Eu vou ter ali as minhas potências, né, para os valores I, né, as chamadas potências de I. Então o que eu vou ter aqui, ó, com as potências? Vamos começar com a primeira. I elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então I elevado a 1 é o próprio I. O I elevado ao quadrado. Bom, já vimos aqui, ó, I elevado ao quadrado é menos 1. Tá lá. I elevado ao cubo. Ó, usando a ideia de potência, I ao cubo, eu posso dizer que é I vezes I ao quadrado, né? Por quê? Quando não tem nada aqui, eu sei que o expoente é 1. E pela propriedade de potência, a multiplicação de mesma base, conserva a base, somos expoentes, ó, 1 mais 2, 3. Então eu vejo, I elevado a 1 é I mesmo. E I ao quadrado é menos 1. Então, I vezes menos 1 vai ficar menos I. Quando eu faço I elevado a 4. Ó, I elevado a 4, usando a ideia de potência, eu posso dizer que é I ao quadrado vezes I ao quadrado. Né? Conservo a base, que é a mesma I, somos expoentes. Ó, 2 mais 2, volto no 4. Então, ó, I ao quadrado, menos 1. Vai ficar menos 1 vezes menos 1. Menos com menos é mais. 1 vezes 1 é 1. Se eu vou calcular I elevado a 5, olha aqui, I elevado a 5 é a mesma coisa que I vezes I, opa, arrumando aqui, I vezes I elevado a 4. Não, não tem nada aqui de novo no meu expoente, ó. Aqui eu sei que é 1. Então, se eu faço 4 mais 1, obtenho 5. Então, ó, I elevado a 1 é I mesmo. I elevado a 4, ó, é 1. I vezes 1, I. Se eu faço, ó, I
elevado a 6. I elevado a 6 eu posso falar, ó, que é I ao quadrado vezes I elevado a 4. Né? Ó, 4 mais 2, 6. I ao quadrado, bom, já vimos que é menos 1, vezes I elevado a 4, 1. Aí o que eu tenho? Ó? Menos 1 vezes 1 vai ficar menos 1. Bom, não vou continuar, eu quero que vocês observem uma coisinha aqui. Ó. O primeiro valor, I, ele aparece de novo nesse aqui, no I elevado a 5. O segundo valor, menos 1, apareceu aqui de novo. Qual seria o próximo valor do I elevado a 7? Menos I. Do I elevado a 8? 1. Então, os resultados, eles sempre vão variar nesses 4 valores aqui. Ó. I, menos 1, menos I e 1. Né? Então, observando esse padrão aqui, ó, eu consigo calcular qualquer potência, né, de base I. Como? Vou olhar então, ó, a minha sequência, que foi I, menos 1, menos I e 1. Esse foi o último valor dessa sequência. Depois repete tudo de novo na mesma ordem. Aonde que ele apareceu? No I elevado a 4. Aonde o 1 vai aparecer de novo? No I elevado a 8. Depois I elevado a 12, 16, 20. O que esses números têm em comum? São múltiplos de 4. Então, se eu fizer a divisão do expoente por 4, e essa divisão for exata, eu sei que o resultado é 1. Se não for exata, os restos serão 1, 2 ou 3. Se o resto for 1, é a mesma coisa que I elevado a 1. Se o resto for 2, é a mesma coisa que I elevado a 2. Se o resto for 3, mesma coisa que I elevado a 3. Vamos ver aqui, ó. Se eu quero calcular, por exemplo, o resultado de I elevado a 32. Olha lá. Se eu faço, então, ó, 32 dividido por 4, né, porque são 4 valores dessa sequência que ficam sempre repetindo, 32 dividido por 4, ó, vai dar 8. 8 vezes 4 dá 32. Não sobra nada. Meu resto, zero. Se a minha divisão é exata, o valor é o mesmo que isso aqui. Ó. Então, o valor de I elevado a 32 tem o mesmo resultado que o I elevado a 4. Então, vai ser 1. Se eu fosse calcular, por exemplo, ó, o resultado de I, fazendo aqui do lado aqui, de I elevado a 50. Então, de novo, ó, vou fazer 50 dividido por 4. Né? Por que dividido por 4? Porque a minha sequência de resultados envolve 4 valores sempre na mesma ordem. Ó, 5 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4 para 5 sobra 1. Abaixa o zero. 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4 dá 8. Para 10 sobra 2. Resto 2. Resto 2, ó. Então quer dizer que I elevado a 50 é a mesma coisa que I elevado a 2, ou seja, I ao quadrado. Onde está I ao quadrado? Ó? Menos 1. Então isso aqui, o resultado é menos 1. Se eu quero saber aqui, por exemplo, o resultado de I elevado a 21. Quanto que dá I elevado a 21? Então, vou fazer aqui, ó, 21 dividido por 4. 21 dividido por 4, ó, vai dar 5. 5 vezes 4 é 20. Para 21 sobra 1. Olha o meu resto de novo. Então, a minha potência I elevado a 21 tem o mesmo resultado que o I elevado a 1. I elevado a 1 é I. Está aqui, ó. Então, essa é a nossa introdução aos números complexos. Tudo bem, pessoal? Então, ó, se vocês estão gostando aí dos vídeos, por favor, deixa aquele joinha. Se não for inscrito, se inscreva aí no canal, tudo bem? Que teremos aí mais e mais vídeos aí para vocês estudarem. Ok, pessoal? Então, meu muito obrigado a todos aí.